Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês mais um caso resolvido, e esse aconteceu bem no fim do ano de 1998 na Inglaterra. Ele teve a sua conclusão no ano 2000 e é mais um caso bem pesado e bem perturbador. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo, que hoje nós vamos conhecer o caso Lindsay Quay. Quando a inglesa Lindsay Wilson estava com 17 anos, ela descobriu que estava grávida, mas infelizmente seu longo relacionamento não era mais o mesmo, e ela já estava imaginando criar seu filho sozinha. Sua família a apoiou o máximo que pôde, mas ainda assim foi um momento difícil para ela em uma idade tão jovem. Lindsay sempre foi uma garota amigável e extrovertida, que também tinha um lado tímido, e mesmo para sua pouca idade, era muito madura. Ela nunca se envolveu com nenhum tipo de problemas, nem em casa e nem quando estava na escola. Ela era uma típica adolescente que gostava de maquiagem, música e passar um tempo com os amigos. Quando ela estava na metade da gravidez, as inseguranças começaram a afundá-la ainda mais. E ela estava muito vulnerável e às vezes se sentia muito sozinha. Ela sempre tinha a companhia de sua família e amigos, mas mesmo assim passava pela cabeça dela a ideia de ser uma mãe solteira. Quando estava com 5 meses de gravidez, ela conheceu um jovem chamado Mitchell Quay, que estava com 20 anos na época. O relacionamento deles evoluiu muito rápido, e Lindsay se sentia nas nuvens quando estava com ele. Ela pensou ter encontrado um cara incrível que a amava e estava disposto a criar o bebê como se fosse seu. Mitchell era um cavalheiro e muito doce com Lindsay. O casal se apaixonou profundamente e não demorou muito até que ambos estivessem morando juntos, e em pouco tempo decidiram se casar. Os dois moravam em Southport, na Inglaterra. A família da Lindsay não estava muito contente com o Mitchell. Parecia que tinha alguma coisa errada com ele, por mais que suas atitudes eram muito boas para ela, ele tratava ela muito bem e tudo mais, mas a família achava que tinha alguma coisa errada, porque ele parecia bom demais para ser verdade, parecia um homem que não tinha nenhum defeito e era um cara perfeito. Então a família estava desconfiada de alguma coisa, mas mesmo assim eles deixaram essas inseguranças de lado, e o que mais importava naquele momento é que a Lindsay fosse feliz. Então, eles estavam do lado dela. Depois que a família deixou isso de lado, eles foram surpreendidos no dia do casamento deles. Os dois foram vistos brigando. Mitchell ficou furioso sem nenhum motivo e Lindsay ficou arrasada por ele ter arruinado o que deveria ser, é claro, um dos dias mais felizes da vida deles. Uma vez que ele se acalmou, ele conseguiu mudar toda a situação com desculpas e palavras doces. Ela pensou que era apenas uma pressão por causa do casamento, então ele estava muito nervoso e agiu daquela forma, sendo um pouco violento até, principalmente nas suas palavras. Isso foi deixado de lado e ela só estava focada em ter uma vida tranquila ao lado do seu marido. Ficou claro que, com o passar do tempo, que esse não foi um incidente isolado. Mitchell era muito intenso com seu humor. Em um minuto ele estava feliz e no próximo ele estava deprimido, e o seu temperamento era terrível. Ele era realmente paranoico e controlador com ela. Ele tinha que saber onde ela estava o tempo inteiro. Ele muitas vezes acusava ela de o estar traindo, mas isso não era verdade. Na verdade, era o Mitchell que tinha outros relacionamentos fora do casamento. Ele era um homem extremamente manipulador e que não queria deixar a Lindsay fazer nada sozinha. O relacionamento era um pesadelo, e toda vez que ele ficava furioso, ele voltava rastejando para ela, implorando perdão, e então no dia seguinte ele ficava chateado com outra coisa e todo o ciclo começava de novo. Em meio a todo esse drama, Lindsay passou mal em uma manhã e descobriu que estava grávida novamente.
foi um momento muito difícil para ela. Ela já tinha um filho naquele momento e o Mitchell era muito bom para seu filho, mas mesmo assim, naquele momento, ela não queria ter um filho com ele. É claro, por causa de todo o relacionamento deles, que era muito conturbado. Então, a última coisa que ela queria naquele momento era ter um filho com ele. Então ela contou para ele que estava grávida, ele disse que mudaria o seu comportamento, tentaria ser um pouco mais tolerante com as coisas, mas mesmo assim ela disse que não queria ter aquele filho e que queria fazer um aborto. Quando ele descobriu isso, ficou fora de controle e agrediu fisicamente e verbalmente, antes de pegar suas coisas e sair furioso de casa. Ele nunca superou isso e disse que Lindsay matou o bebê deles. Os dois terminaram o relacionamento por um tempo e a família de Lindsay estava aliviada por ele estar longe, mas isso não durou muito tempo. 5 meses depois, Mitchell estava de volta e os dois voltaram com o relacionamento, e ele a convenceu a engravidar mais uma vez. As coisas pareciam estar indo bem e Lindsay engravidou como planejado. Um dia ela saiu para realizar alguns compromissos na rua e quando ela voltou para casa, ela se deparou com uma bagunça. Mitchell simplesmente enlouqueceu sem nenhum motivo e virou a casa de cabeça para baixo. Jogou uma das TVs da casa pela janela, destruiu os móveis, quebrou os enfeites da casa, arrancou portas, enfim, praticamente ele destruiu toda a casa e ainda quebrou o carro. A casa parecia que uma bomba tinha caído nela e os danos custaram várias centenas de libras para consertar. Como resultado, Lindsay e Mitchell foram instruídos a se mudarem da propriedade e, mais uma vez, ela queria se separar dele. Apesar de todo o estresse e drama, Lindsay conseguiu dar à luz a um menino saudável e, com a ajuda de uma instituição de caridade, conseguiu encontrar um novo lar para ela e as crianças, já que eles estavam separados novamente. Por um tempo, ela voltou a ser como antes. As crianças pareciam felizes, ela parecia feliz, mas ela sempre estava preocupada, achando que Mitchell voltaria e estragaria a vida dela mais uma vez. Nessa época, Mitchell havia feito uma série de ameaças de que a mataria, então ela obteve uma liminar contra ele como uma forma de proteger ela e também seus filhos. Não se sabe quem conseguiu entrar em contato com quem, mas alguns meses depois, Lindsay estava no telefone com o Mitchell e ele implorava para ver seu filho no dia do seu aniversário. Lindsay acabou cedendo mesmo que sua família e amigos não aceitassem isso, diziam que era muito perigoso. O ciclo se repetiu e logo Lindsay estava envolvida nos acessos de raiva de Mitchell e ela frequentemente registrava seus pensamentos e incidentes que ocorriam em um diário que ela tinha escondido dele. Ela agora se sentiu uma prisioneira completa por causa dele. Amigos e familiares não conseguiam entender porque ela o havia aceitado de volta. E por causa de seu comportamento hostil em relação a eles se sentiam desconfortáveis em visitar a sua casa. Teve apenas uma vez que uma das irmãs da Lindsay foi até a casa deles. Todo mundo se sentia muito mal por estar naquele local, já que o Mitchell fazia questão de que não aceitava eles na casa. Mas mesmo assim, a irmã dela foi lá, elas conversaram um pouco, tomaram um café e na hora de ir embora, a Lindsay entregou um bilhete para sua irmã. A irmã pegou o bilhete, colocou na bolsa e só quando ela chegou em casa ela viu o que estava escrito no bilhete e dizia: "Tire-me daqui, eu preciso de ajuda". Em dezembro de 1998, Lindsay e as crianças estavam entusiasmadas com o Natal e passaram o início do mês enfeitando a casa. Ela estava determinada a tornar o Natal realmente especial para as crianças, apesar da atmosfera horrível em casa. Ela viu alguns outros membros da sua família por volta do dia 13 e parecia estar de bom humor. Mas quando sua família tentou contatá-la na véspera de Natal para organizar as entregas de presente para as crianças, Mitchell apareceu na porta da casa da família. Ele levou as crianças e disse que a Lindsay estava saindo com amigos, que ela não podia estar naquele momento com eles. Ele disse à mãe dela que suspeitava que Lindsay estava tendo um caso e a chamou de psicopata. Apesar do comportamento estranho de Mitchell em relação a ela, sua mãe não levou muito a sério, pois ele sempre foi assim e ela entregou os presentes e ele foi embora com as crianças. O Natal passou e Lindsay não entrou em contato com a sua família. Muitas semanas se passaram
e ninguém teve contato com ela, mas mesmo assim ela só foi dada como desaparecida em 5 de fevereiro de 1999. Isso foi feito por uma assistente social preocupada depois de não conseguir entrar em contato com ela por semanas. Mitchell desempenhou o papel do marido preocupado e afirmou que Lindsay o abandonou e os filhos por outro homem. A história dele não agradou a ninguém que conhecesse Lindsay, porque eles sabiam que ela jamais abandonaria seus filhos. Então, quando o desaparecimento dela ficou em alta na mídia, o Mitchell deu várias entrevistas e ele sempre fazia questão de falar mal dela, que ela tinha traído ele, abandonado a família, que ele era um bom marido e ele estava adorando toda aquela atenção que ele estava recebendo. Ele sempre estava sorrindo em todas as entrevistas, ele não estava nem um pouco preocupado com o desaparecimento de sua esposa. Então, quando a polícia estava lá fazendo várias investigações junto com a família dela, em busca ali de qualquer pista, ele estava lá sorrindo e falando mal dela, e ele sempre dizia que ela matou o bebê deles, se referindo àquele aborto que ela fez. Tudo que ele conseguia falar durante as entrevistas era sobre si mesmo. Quando o repórter perguntou se ele havia matado a esposa, ele disse: "Não vou responder essa pergunta porque não precisa." Ele classificou a pergunta como estúpida, antes de acrescentar com um sorriso no rosto: "Espere para ver." Todo esse show de Mitchell durou 18 meses. Ele até alegou que tinha visto Lindsay pela cidade dirigindo um carro novo ou conversando com um homem e que ela havia abandonado ele e as crianças no dia do Natal. A polícia não aguentava mais isso. Embora suspeitassem dele, eles não tinham evidências de crime. Sua família também acreditava que Lindsay havia morrido nas mãos de Mitchell Quay. Várias buscas foram feitas, mas a polícia não encontrou nada. A polícia descobriu então depois que Mitchell estava descontando os cheques da previdência de Lindsay e o prendeu por fraude. Eles tentaram acusá-lo de assassinato, mas devido à falta de provas, a maioria das acusações foi retirada. Sua punição por ser considerado culpado de fraude foi serviço comunitário em uma loja de caridade local. A investigação continuou. Eles acreditavam que ele matou sua esposa. Mitchell tinha suas próprias ideias e, sendo tão confiante e arrogante, ele continuou a chamar a atenção da mídia e a dizer que era um pobre marido que tinha sido abandonado pela sua esposa. Os investigadores descobriram que Lindsay havia marcado uma consulta com o advogado de divórcio em 15 de dezembro de 98, mas não apareceu. Ela foi vista publicamente pela última vez no dia anterior, quando visitou uma agência dos Correios local, porque um dos seus cheques de previdência havia desaparecido, e na verdade Mitchell havia roubado. Não se sabe como os eventos ocorreram entre Lindsay e Mitchell em 14 de dezembro, mas a polícia descobriu que ela havia contado às autoridades sobre o cheque perdido e estava tentando se divorciar de Mitchell. Acredita-se que ocorreu uma discussão entre os dois com Lindsay, dizendo a ele que estava tudo acabado para sempre. Mitchell foi levado novamente para interrogatório e conseguiu manter a mentira por 36 horas, mas acabou desistindo e admitiu que matou Lindsay. Em 8 de junho de 2000, Mitchell Quay foi finalmente acusado do assassinato de sua esposa. Ele admitiu que a estrangulou, mas as coisas ficaram piores. Junto com seu irmão Elliot, que era açougueiro, eles desmembraram o corpo de Lindsay em uma banheira. Mitchell disse à polícia que enquanto ele cortava sua esposa, seu irmão mantinha as sacolas abertas. As crianças estavam em casa quando tudo isso aconteceu. Mitchell levou os investigadores até o local onde havia despejado partes dos restos mortais dela. Sua cabeça e mãos nunca foram encontradas. Mitchell foi considerado culpado e condenado a uma pena mínima de 17 anos, e seu irmão Elliot foi condenado a 7 anos. Seu irmão agora está fora da prisão, mas Mitchell ainda está atrás das grades depois que algumas tentativas de liberdade condicional foram rejeitadas. A vida de Mitchell atrás das grades também foi cheia de problemas, com acusações de que ele intimidou outros prisioneiros, bem com questões de uso indevido de substâncias. Uma enfermeira psiquiátrica que tratava o Mitchell na prisão afirmou que ele fez uma piada de mau gosto sobre onde ele havia enterrado outras partes do corpo de sua esposa. Mitchell Quay nunca demonstrou um pingo de remorso pelo que fez. Uma petição foi criada, que ainda está ativa e atualmente tem mais de 27 mil assinaturas, para manter Mitchell atrás das grades. Ele teve sua liberdade negada em 2017. Em 2001, outra tragédia aconteceu na vida da família Wilson.
O irmão de Lindsay, chamado Peter, que estava com 24 anos na época, não aguentou a morte da irmã e tirou a própria vida. Lindsay tinha 21 anos quando foi assassinada por Mitchell. Robin Wilson, a primeira filha de Lindsay, emitiu um comunicado quando a liberdade de seu padrasto foi negada. Me sinto muito mais segura sabendo que ele não vai escapar, e é um pouco de justiça para minha mãe, embora nada que aconteça seja justiça o suficiente. Não há muito o que dizer além de que estamos felizes por poder relaxar um pouco e não ter isso constantemente em nossas mentes. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, eu acho que o que mais assusta é que quando a polícia estava lá fazendo uma série de investigações para descobrir o que tinha acontecido com ela, ele estava rindo e dando entrevistas, né, querendo toda aquela atenção. Então, o caso que já era horrível ficou ainda mais horrível quando ele contou que desmembrou o corpo dela. Então, eu acho que esses casos que envolvem esse tipo de conteúdo, para mim, são sempre os piores. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.